Bom, então só recapitulando aí, né? Você tem, para definir o sistema, né? Você tem N partículas. Você precisa, então, por exemplo, de M graus de liberdade, né? Para esse sistema. E se ele tem vínculos, você coloca os vínculos como sendo multiplicador de Lagrange, né? Você pode escrever a ação assim, integral, aí tem a Lagrangiana, né? Sei lá, de AB, a Lagrangiana, né? De Q, I, que ponto I, no caso pode depender do tempo, dt, quando essa Lagrangiana completa, sim, aí depende do multiplicador lambda, né? Eu vou colocar assim seu multiplicador e o multiplicador está logo depois. Tá assim, mais somatório igual a 1 até n de lambda de i, somatório, né, das funções fi, que esses fi vão depender das coordenadas q, né, coordenadas q. Isso aqui são os multiplicadores Lagrange, né. Lagrange. E esses f de i, QI, né, são os vínculos. No caso assim, igual a zero, são os vínculos. Note que os vínculos, né, você não vai substituir logo direto o vínculo igual a zero aqui. Esse vínculo igual a zero aqui é só quando você faz as equações de Euler-Lagrange, né? Então, você fica com a equação de Euler-Lagrange, que é essas daqui, né? Você pega D, né? Fica dl dqi mais somatório lambda i df dqi, né? Menos ddt, que é dqi ponto igual a zero. E a outra equação que é dl de lambda de i, por exemplo, igual a zero, que implica isso aqui, f de i dos q, né, igual a zero. Essa aí seria a nossa equação que você tem multiplicador de Lagrange, né? E os multiplicadores de Lagrange, né, estão relacionados para aquele determinado vínculo, sempre eles dão tipo uma força, né? Como a gente viu, quando você tem um pêndulo, né? A gente viu um caso do exemplo do pêndulo, né? Que esse, o caso do pêndulo, que a gente viu foi assim, né? O caso tem um pêndulo aqui, o comprimento é L dele, né? Que seria o vínculo, né? Você tem o comprimento, aí você bota a massa M, ele tem esse vínculo aqui, e você bota, por exemplo, esse ângulo θ aqui, né? Aí você vai, escreve o R, e a gente colocar o nosso X, Y aqui, né? O θ forma o eixo do X, nosso R seria exatamente R, que multiplica coordenada X, vai ser seno, né? Vírgula, cosseno de θ. Né? Que aqui vai essa projeção L, cosseno de θ vai dar a coordenada Y, positiva assim, né? E aqui o X vai dar exatamente o cateto oposto, que é o seno. Então, você consegue determinar quanto é que vale o R ponto, né, dr dt, que é a velocidade, para obter o, né, dr dt, aí você tem. Você não vai impor, não vai colocar o vínculo, né? Você vai colocar, né, por aí, quando você tem, pode, ou pode já colocar o vínculo, ou então botar o multiplicador Lagrange. Mas no caso do multiplicador Lagrange fica assim, R ponto, né, fica seno de θ, cosseno de θ, mais R, aí fica derivado do seno, cosseno, menos seno de θ, θ ponto, né? E aí, se você calcular dr dt, escala dr dt, vai ficar um termo que é r ponto ao quadrado, né? Esse vetor é um vetor unitário, que é o r chapéu, né? E esse aqui é o θ chapéu e aqui é o r chapéu. São dois vetores unitários perpendiculares entre si, né? Vai ficar só um termo assim, é mais r2 θ ponto ao quadrado. Então, a tua lagrangiana,
é 1 meio de M, R ponto ao quadrado mais R2 θ ponto ao quadrado. E o potencial, né? Potencial V é menos MGY, né? Que o eixo está para baixo, né? Então passa a ser mais MG, aí você vai ver quem é Y. Y é com cosseno, né? Então MG R cosseno de θ. Né? Isso aí vai ser tua lagrangiana, né? Aí se você vai calcular o multiplicador de Lagrange, né? Então tuas equações de Euler-Lagrange com multiplicador, né? Vou colocar logo o multiplicador aqui, né? Colocar logo o multiplicador, mais o vínculo. Você coloca mais o vínculo, mais, né? L. E só tem um vínculo, né? O vínculo vai ser exatamente R igual a L. Então você coloca R menos L igual, né? Para estar aí nosso vínculo aqui. Então você vai calcular dl de θ ponto, dr ponto, dl de R, aí fica só M R2 θ ponto, ou MR, né? Cancela o 2, né? Então fica só M θ ponto ao quadrado, mais MG cosseno de θ, mais lambda, né? Calcula dl de R ponto, vai ser igual a MR ponto, não tem nem no vínculo, nem no potencial, porque não depende da velocidade, né? E o outro seria dl de θ, né? Aí o vínculo não envolve variável θ, então ficaria só menos mgr seno de θ, que é derivada do cosseno, né? E depois teria dl de θ ponto, que seria mr2 θ ponto. Né? E daí você tira, se não houvesse o vínculo, né? Não houvesse o vínculo, por exemplo, R, aí você tem a última equação, que é a equação com a variável L, né? Deu de L, né? Dá igual exatamente esse, né? Igual a zero. É a equação de Euler-Lagrange para o parâmetro lambda, porque não tem lambda ponto, né? Já dá R menos L igual a zero, ou seja, R tem que ser igual a L. Então, as equações de Euler-Lagrange, você vai substituir, usar as equações de Euler-Lagrange, substituindo o R por L, né? Aí você tem dr menos ddt de L de R ponto igual a zero, né? Vai dar M, e substituir L igual a zero, então vai ficar R igual a L, então vai ficar M L θ ponto ao quadrado mais mg cosseno de θ menos lambda igual a zero, né? E a outra equação, ddt de dl de R ponto. Quando você vai substituir essa equação, o R igual a L, né, já substitui já direto, já dá R ponto igual a zero, né? Então já fica já essa equação aqui só. A outra equação, dl de θ menos ddt dl de θ ponto igual a zero, vai me dar, né, menos mg L seno de θ, você faz R igual a L, e o outro você vai fazer R igual a L. Então vai ficar menos ddt e M L2 θ ponto. Né? Isso aqui é igual a zero. Quer dizer, como eu só repetindo aqui, se você já colocasse desde o início o vínculo, né? Então você eliminaria essa variável aqui, não existiria esse R ponto, aqui seria L2, né? Aqui também não existiria o R, então você ficaria só com a equação e não existiria essa equação aqui. Você ficaria só com essa equação, essas duas equações, duas equações aqui, que a equação de Euler-Lagrange daria só simplesmente isso aqui. Mas você pode estar perguntando, né? Professor, mas por que vou trabalhar com vínculo? Posso substituir direto? Quando o vínculo é muito simples, aí você pode substituir diretamente. Né? Por exemplo, esse R igual a L, você já pode dizer logo desde o início, trabalhar logo com o vínculo. Agora, às vezes, o vínculo é complicado você colocar, por exemplo, você tem
um exemplo assim, tipo assim, um vínculo tipo x vezes y igual a cosseno de x, por exemplo. Tem um vínculo aí, né? Você pode até substituir x, mas você tem, às vezes, os vínculos que não são funções, você não consegue obter y como função de x, né? Explicitamente. Né? Um exemplo assim, você poderia ter uma função do tipo x tangente de y, aí você consegue, né? Mas xy igual a tangente de xy, por exemplo. Né? Xy igual a tangente de xy. Aí é difícil, que é transcendental, né? Mas você pode colocar esse vínculo e tentar resolver. Escrever a equação para esse vínculo. Se você fosse tirar uma equação desse tipo, x, y igual a tangente de x, y, tirar o valor de x em função de y é complicado, né? É a equação transcendental, né? Mas você pode colocar o vínculo, que é x, y menos tangente de x, y igual a zero, e o multiplicador de Lagrange na ação, quando você for determinar a ação, aí o vínculo vai dar exatamente essa, e aí você substitui, depois do vínculo, né? Você pode também fazer assim, né? Então, o vínculo é interessante, né? Quando você está, por exemplo, for calcular aqui a tensão no fio, né? O vínculo está relacionado com a tensão, né? Nesse caso aqui, que é o que faz exatamente o R ser constante, né? A gente até tinha visto que esse vínculo aqui, se a gente aplicasse aqui, por exemplo, dessa equação, o lambda, né? Dessa equação aqui, o lambda fica exatamente assim, né? Essa equação aí, a equação para a variável R dá essa condição aí, que dá exatamente o vínculo. Então, você consegue determinar na outra equação, né? Você consegue determinar quanto é que vale, por exemplo, a variável θ, se eu conseguir resolver, eu substituo aqui e encontro o valor do vínculo, né? Se eu conseguisse determinar essa equação aqui, função do tempo, eu obteria isso aqui, função do tempo. Mas você consegue determinar, né? Por exemplo, o θ ponto aqui, se você resolver, né? Dá uma equação né, aqui dá uma equação, você consegue até resolver, porque você tem uma equação de segunda ordem, né? Uma derivada aqui, na equação de primeira ordem, você consegue determinar aqui, nessa equação aqui, quanto é que vale θ ponto, né? E substituir θ ponto quadrado aqui. Dá para obter essa equação. Por exemplo, dessa equação aqui, né? A gente pode multiplicar por escrever, que dá exatamente a conservação da energia, né? Dá exatamente a conservação da energia. Que é exatamente essa equação aqui, né? Por exemplo, você tem... Eu posso multiplicar tudo por θ ponto, né? Deixa eu ver aqui, dá θ ponto. Essa outra equação vai ficar assim, né? Vou escrever aqui. Essa outra equação vai dar d dt de m L2 θ ponto mais mg L sin de θ, né? Igual a zero, né? Equação. Aí você pode escrever assim, né? Essa equação. Você pode ir desenvolvendo aqui, vai ficar M, L2, θ2 ponto, mais MGL, seno de θ igual a zero. Quer dizer, eu posso multiplicar tudo por θ ponto, né? Essa equação, né? Posso multiplicar tudo por θ ponto. Aqui fica M, L2, θ ponto, θ2 ponto, mais MGL, seno de θ ponto é igual a zero. Aí pode escrever assim, ddt, aqui é a derivada do cosseno, então isso aqui eu posso dizer 1 meio de M, L2, θ ponto, quadrado, e aqui é a derivada da função cosseno, né? Então, da derivada do cosseno, é menos MGL, cosseno de θ, né? Igual a zero. Você quando derivar o cosseno, dá menos, aí fez θ ponto. Isso aqui seria exatamente constante, ó.
Seria energia, né? O meio de M. E aí você consegue determinar o teta-ponto e substituir aqui, você encontra quanto é que vale o L, né, em função, né, do o lambda, né, em função do teta, né? Você consegue eliminar aqui ML teta-ponto, né? Que é aquela equação que estava bem aqui, você consegue eliminar. Sim, aqui faltou um L, né? Aqui tem um L. Então, você pode calcular o lambda função de θ, por exemplo. Lambda seria igual a o θ ponto. Vamos escrever o θ ponto primeiro. Então, θ ponto, né? É 1 meio de M, L, 2 θ ponto ao quadrado, a energia, mais mg L cosseno de θ. Então, se eu dividir tudo por L multiplicar por 2, eu tenho esse termo que é ml θ, 2 pontos. Então, fica assim, ml θ ponto ao quadrado vai ser 2 sobre L mais mg cosseno de θ, né? Aí você pode, então, substituir o valor de lambda, né? Então, lambda é igual a ml2 θ ponto, então dá 2 mg cosseno de θ, né? Mais 2E sobre L. Seria o multiplicador de Lagrange, né? Seria o multiplicador de Lagrange. E se você fosse resolver pelo método do Newton, é exatamente essa equação aqui do multiplicador de Lagrange, dá exatamente a força, né? Se você ver assim, que é a tensão no fio, que é esse ângulo θ, e o mg, né? Então, essa componente aqui vai dar mg cosseno de θ, né? E a aceleração centrípeta é dirigida para o centro, né? Então, você teria tensão menos mg cosseno de θ, tem que ser igual a m, né? L, né? ml θ ponto quadrado, né? ml θ ponto quadrado, né? Exatamente aquela nossa, né? Então, tensão mais mg cosseno de θ, que é igual ao lambda, né? Por causa do Lagrange aí, por causa do lambda. Né? Eu fiz aquele caso de duas, né? Aí você tem que ter simplesmente o cuidado também, pessoal, na hora de colocar os teus vínculos. Porque, por exemplo, o pêndulo duplo, como eu tinha feito antes, eu tinha colocado outro exemplo que era o pêndulo duplo, né? Então, você tem que ter muito cuidado no pêndulo duplo, porque você tem um comprimento L1, uma massa M1, L2, uma massa M2. Então, em vez de colocar, tudo bem, aqui seria R1, né? E aqui seria o teu R2, né? É a posição dessa partícula aqui, R2, né? Seria a posição R2, sei lá, porque não, a figura vai passar por cima, mas precisamos por aqui, né? Seria a posição, se eu voltar aqui, seria a posição R2, né? Mas aí você faz exatamente isso, você escolhe um ângulo aqui, θ1, e escolhe um ângulo aqui, θ2, e essa distânciazinha aqui, uma distância chama de R, o vetorzinho R, né? Que liga em M1 e M2, de modo que o R2 seja dado por R1 mais um R, onde esse R seria exatamente, né? Quando você estiver no vínculo, ele seria o módulo de R seria igual a R1, o módulo de R, né? O módulo de R1 igual a L1 e o módulo de R igual a L2. Seria a melhor maneira de você trabalhar aqui do que você trabalhar diretamente com o módulo, com o R2, que o módulo seria exatamente R2 menos R1, né? Porque você tem R2
menos R1, o módulo dele seria exatamente o R, que seria igual a L2. Então, o ideal seria trabalhar com essas coordenadas aí, em vez de trabalhar com a coordenada direta R2, seria assim, né? Coordenada R2 aqui. E você colocaria um ângulo θ2 aqui. Aí fica complicado, porque a equação do módulo de R1 menos R2 tem uma raiz quadrada, então mesmo ao quadrado e fica complicado. Então tem que ter só cuidado na hora de, né, de fazer isso aí. Vamos um caso bem simples aqui, né, que é o caso de uma partícula descendo um plano inclinado, né? Uma partícula descendo um plano inclinado aqui. Esse plano inclinado tem um ângulo θ, e tem uma partícula de massa m aqui. Está descendo aí, aqui é o eixo do x, né? Vamos colocar aqui o eixo dos y aqui. Né? Bom, aí como ela está compelida a descer sobre esse plano inclinado, né? Então você poderia ter o seguinte, ó. Você poderia introduzir uma variável aqui, se eu colocar assim, fica mais claro, colocar assim o plano inclinado. Pronto, plano inclinado, né? Aqui vamos supor que seja um θ. Né? Então, a equação do plano inclinado, né? Tem a altura H, e aqui tem esse ângulo θ aí, mas a gente pode relacionar. Por exemplo, vamos supor que seja, aqui seja A, e aqui seja B, né? A equação desse plano inclinado seria simplesmente assim, né? X, não me engano, é X sobre X igual a 0, Y, quando X for 0, Y é igual a... É igual a 1, exatamente, acho que é assim. X sobre B mais Y sobre A igual a 1, né? Exatamente. Quando x for igual a 0, o x é igual a b, né? E quando quando x for, quando y for 0, x é igual a b. Quando o x for 0, o y é igual a a. Seria exatamente essa equação aí, né? Essa equação aí. Bom, você pode tentar, logicamente, né, tirar o valor de y em função de x, calcular x ponto, né? Mas como é que você determinaria, por exemplo, a normal aqui, né? Se você fosse calcular a normal. Você poderia introduzir, né, uma variável, quando ela fosse constante, né, isso aqui ficou a constante, ela cairia exatamente nessa equação do plano. Né? Então, como se eu tivesse definido uma variável, que ela fosse essa variável aqui, né? Então, se eu definisse uma variável uma variável tipo assim, um z igual a esse x sobre b mais y sobre a. Quando z fosse igual a 1, ela estaria exatamente nessa superfície, né? Nessa curva aí. Z igual a 1. Você poderia definir uma variável assim, z igual a x sobre b mais y sobre a. De modo que quando z igual a 1, a partícula está sob o cano. A partícula está sob o plano. Beleza? Porque, ó, se a gente fosse usar o multiplicador de Lagrange normal, a gente poderia usar essa equação aqui, né? Que seria o nosso vetor posição, seria a posição R da partícula, né? A partícula estaria massa M, né? Então, o teu vetor R seria normal. R seria igual a XY, né? De modo que você fosse calcular a velocidade, o R ponto, seria X ponto, Y ponto, né? E aí você teria tua Lagrangiana.
com o vínculo, né? Seria assim, 1 meio, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. A energia potencial só depende de y, seria mgy, né? E o multiplicador de Lagrange seria isso aí, que seria aquela equação lá, que seria x menos 1. Né? Aí daria, teu lagrangiano seria em função dessas variáveis, seria isso aí, né? Ok? Beleza. Agora você poderia trabalhar com, em vez de ser com essas variáveis, né? Porque aí você for trabalhar aqui, você vai encontrar x ponto, y ponto, né? Aí achar, por exemplo, depois você poderia, para calcular, por exemplo, a normal do plano, você simplesmente calcularia, aí você, pela lei de Newton, você calcularia a normal, que é massa vezes aceleração, né? Você poderia obter aqui dessa equação, por exemplo, essa equação daria assim, dl dx seria igual a lambda b, né? Onde tem x é isso aqui, né? dx, só tem esse camarada aqui, né? Aí você tem dl dx ponto seria igual a mx ponto, dl dy seria igual a mg mais, aqui é lambda y sobre a, né? Desculpa aqui, y sobre a. Né? Mais lambda sobre a, né? Vamos descobrir quem é esse lambda aí, né? Saber o significado desse lambda aqui. Aí ficaria a equação do y, né? dl y ponto igual a m y ponto. Então, as equações, e a outra equação final, que é d1 de L, dl igual a zero, vai dar igual a i sobre b mais y sobre a igual a 1. Certo? Bom, aí você pode, por exemplo, na equação dessa daqui, dl dx menos ddt dl, né? dx ponto igual a zero, vai dar a seguinte equação, né? Vai dar lambda sobre b, né? Igual menos ddt, né? E mx ponto. Então, você teria que lambda sobre b é igual a mx 2 pontos, né? E a outra equação, dl dy, isso é mg mais lambda dividido por a, né? Tem que ser igual a my 2 pontos. 2 pontos, né? Bom, aí eu tenho que usar a relação também que relaciona o x com y, né? Que é aquela equação. Então, aquela equaçãozinha x sobre b mais y sobre a igual a 1. Então, vai me dizer que x, aqui é x 2 pontos, né? X 2 pontos, por exemplo, sobre b tem que ser igual a menos y ponto sobre a. Né? Então, você tem uma relação entre como se fosse a aceleração da direção x na direção y, né? E aí você pode substituir na equação, por exemplo, né? Para determinar quanto é qual é o lambda, por exemplo. Eu posso botar aqui, né? Essa mx2 ponto, que é o lambda, então posso substituir aqui a y2 ponto. Né? Então, y2 ponto. Então, o y2 ponto, por exemplo, vale menos a dividido por b, x 2 pontos. Então, posso substituir aqui, então, mg mais lambda a igual a mg y2 pontos, né? E é menos a sobre b, x 2 pontos.
Né? Mas quem é x dois pontos? É lambda sobre m, né? B. Então, isso aqui eu posso botar assim, x dois pontos, né? Substituir esse camarada por x dois pontos, então vai ficar mx dois pontos, né? Tá aqui essa equação. Substituir esse camarada aqui, y dois pontos aqui, né? Então, mx dois pontos é o lambda menos a sobre b, aí quem é mx dois pontos? É lambda sobre b, né? Mx dois pontos, né? É. Então fica mx dois pontos menos a sobre b. Lambda. Então você pode tirar então o valor do lambda, né? Então você fica mg mais lambda a, ó, menos a lambda b2, né? Então fica mg igual a menos lambda, né? E multiplica 1 sobre a mais a sobre b2, né? Então lambda seria igual, daria 2 mais b2, né? Certo aqui? Lambda tg dy, tá certo, né? dx, lambda sobre b, aí usa essa relação aqui para tirar o lambda, função de mg, né? Então ficou menos mg AB2 sobre A2 mais B2. Hum? É. Quem seria esse lambda aqui, né? Aí você pode tirar o x2 ponto e y2 ponto, né? É, porque você já tem o lambda, né? Por exemplo, o x2 ponto, mx2 ponto. Vai ser igual lambda sobre b em menos mg. Tudo isso dividido por b, então menos mgab sobre A2 mais b2, né? Então você teria o x2 ponto. E o y2 pontos você vai tirar da equação também, seria m y2 pontos. Você pode tirar m y2 pontos da própria relação aqui, né, que a gente tem aqui, né? Então, basta multiplicar. Deixa eu colocar o nome do cara aqui. Daí você tira o y2 pontos dessa equação aqui, do vínculo, não? Y2 pontos seria menos a sobre b de x2 pontos, que é menos gab sobre a2 mais b2. Né? Seria igual a G a 2B sobre. Cancelou B? Não, cancelou B. Cancelou B, né? Menos A sobre B. Menos A2 sobre A2 mais B2, né? Vai sair mesmo.
X2 ponto, peraí, x ponto negativo, lambda, mg, lambda menos, lambda é menos, mg é menos, vamos sobre b. Peraí. Mas está aparecendo que era para ele ter uma aceleração positiva, né? Era para ter uma aceleração positiva ao longo do x, né? E negativa para o y, né? O que está dando? O que está dando positivo? O x negativo e o y positivo. Né? Por que está dando assim? Fiz a equação correta? Vou voltar para a equação. O vínculo era esse. Temos o calor Lagrange. Calculei dr de x, dr de x ponto. Calculei a equação do movimento, dr dx menos dt, dr x ponto. Dr dx, dr lambda sub b. E o outro, dr dy, tá certo, né? E tem a relação das acelerações, né? Aí fica mg mais lambda a y é igual a n menos a sub b x2 pontos, né? Já que o x2 pontos... Não, aqui tá... Eu acho que... Não, tá certo. Não tem aqui o y multiplicando a b, tá certo. Né? E tá ok, né? Aí fica o lambda, o x2 pontos, o y2 pontos. Você dessa aceleração positiva em y, negativa em x. Né? Vamos ver se está ok. Vamos ver qual a aceleração ao longo do plano. Tá? A gente sabe que a aceleração ao longo do plano... Calcular duas componentes. Ela tem duas componentes da aceleração. Então, como se fosse a aceleração total do camarada, fosse isso aqui, não? Menos, vou botar assim, menos G. Vou botar menos G em evidência. Menos G. Vai ficar B sobre A2 mais B2. E menos A2 sobre A2 mais B2. Né? Ou seja, é menos GA que multiplica B sobre A2 mais B2, né? B2. Vou tirar o E em evidência. Fica B, né? Menos A. Vírgula menos A, né? Essa seria a aceleração da partícula, né? Claro que tem que ser constante. Agora, se eu pegar a aceleração, a componente, né?
da aceleração ao longo do plano, ao longo ao longo daquela, ao longo da reta, né? Que a aceleração aí está medindo a aceleração dele, né? Então ele tem que estar na direção da reta. Porque até o vetor ao longo da reta lá, eu calcular, por exemplo, quanto é que vale o vetor, a inclinação do vetor unitário na direção da reta, qual é? Mas pegar aqueles dois pontos, você tem aqui esses dois pontos aqui, né? Aqui é o B, né? B, o A, quando for x foi igual a zero, né? X foi igual a B, x foi igual a B, ele vai, então o B e o A, né? Vamos ter assim. Aqui vai ser o A e aqui o B. Então esse aqui é o vetor que vai daqui para cá, ó. Esse vetor V aqui, chama esse vetor de T. Esse T unitário que vai nessa direção aqui, ó. T chapéu. Vai ser o vetor, aqui é o ponto B0, né? Esse ponto aqui é o ponto 0A. Então vai ser BA, B menos A, né? B menos A. Eu vou subtrair esse menos esse, tá? B menos A sobre o modo dele, né? 2 mais B2, né? 2 mais B2. Então, ele tem que estar descendo. Ele teria que estar descendo, pois é, que está ao contrário, alguma coisa ao contrário aqui, ele tem que estar descendo com. Vendo aqui aparece o vetor aqui, ó. Aí seria a aceleração, né, que seria menos, então esse vetor aqui, VA, o vetor unitário nessa direção aqui, vezes aí de A2 mais B2. Né? A aceleração pode ser escrito menos GA, aí de A2 mais B2 com A2 mais B2, então vai dar aí de A2 embaixo, né? Vetor T. Então o vetor unitário seria exatamente o vetor que vai na direção desse vetor 0A até o 0B, né? Que eu peguei a referência desse menos esse, né? Esse menos esse. Agora era para dar positivo. Porque a gente sabe que o bicho vai descer, né? Tem que dar positivo. Por que deu negativo? Potencial na MG? Ah, tá certo, pessoal. Desculpa aí, ó. Você nem percebeu, nem eu percebi. Potencial o V é MGY. Então, a Lagrangiana tem que ser energia cinética menos M, não. Eu tenho que tocar G por menos G naquela equação de lá. Por isso eu estava achando estranho aqui. Então, sinal menos aqui. Menos. Então, aqui tem menos. Menos. Aqui tem menos. Menos. Aqui é mais. Então, aqui é mais. E aqui, né, tem esse sinal. Que é mais positivo, tem menos aqui, tá certo. Quando eu tiro G em evidência, aqui tem que ficar isso aqui, ó. Aí agora tá certo. Eu tô achando estranho. Porque exatamente essa é a aceleração que ele desce o plano, né? Ele desce o plano. Porque aí você tem exatamente esse A sobre, né, se você pensar o seno de θ, que é esse ângulo aqui, né? Ele vai ali A sobre a hipotenusa, A sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Certo?
Então, isso aqui vai ser como se tivesse escrito G seno de θ, vetor unitário T, como tem que ser, né? Como tinha que ser, né? Que isso seria a aceleração T. Agora, se você quiser determinar normal, né? Logicamente, você poderia usar, né? A segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, ma aceleração, é igual as forças que estão atuando no sistema, que é normal, mais o peso, né? Mais o peso. Né? Normal, mais o peso. E aí você determina quanto é que vale. Isso aqui vai ser igual a normal, aplica que normal vai ser ma menos o peso. Aí substituiu a aceleração por esse camarada aqui, e a normal, né? O termo, e o peso é mg, né? O peso você escreve com seno, o peso é menos mg, né? J, né? Que é aqueles, para escrever em coordenadas assim, né? Gera menos mg, né? E aí você determina que está com ela normal, né? Agora, você vê que dá um trabalhinho, né? Assim, porque eu escolhi as coordenadas x e y assim, né? Agora, se você escolhesse, né? Nesse mesmo caso aqui, se você escolhesse as suas coordenadas assim, né? Tem duas maneiras aqui, já colocando um vínculo ou não, né? Você poderia colocar a tua coordenada, sei lá, como se for coordenada aqui, y' assim, né? Vou chamar essa coordenada aqui, sei lá, de y' e x'. Né? Y' e x'. Agora, você poderia fazer assim, esse y', né? Quando essa coordenada fosse a própria coordenada do plano, então, se as coordenadas do plano, esse y', por exemplo, seria y' igual a um valor constante aí, né? Então, esse y', vamos supor que seja uma coordenada, né? Bem aqui assim, sei lá, você determina, é como se isso aqui fosse igual a zero, exatamente essa coordenada y' igual a zero aqui. Mas se você colocasse assim, aqui é y', né? O plano está aqui, y' igual a zero. Mas se você não amarrasse, você poderia colocar uma coordenada livre aqui e poderia colocar a coordenada x', né? Exatamente perpendicular a x'. Então, coordenada assim, vamos supor aqui. Vou colocar aqui assim, para não dizer que o plano... Mas tudo bem, você poderia colocar aqui x', é lógico. Então, linha e x', né? Ao longo do plano, né? Poderia fazer assim, lógico, como a gente faz normalmente, né? Agora, se eu fosse usar o multiplicador Lagrange aqui, exatamente a ideia é essa, né? Vamos justificar que o multiplicador Lagrange vai ter que dar normal, né? Então, o teu vínculo deveria ser y, ele está andando em y' igual a zero, né? Então, você poderia construir tua lagrangiana, que seria assim, ela com vínculo, né? Então, L seria igual a 1 meio de M x ponto ao quadrado, mais, né? Vamos botar x isso, mas lembrando que, né? Lembrando, colocar xy aqui, tudo bem. Mas vai ser assim, 1 meio de M, aí seria x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, né? Potencial. Aí você vai ter que escrever o potencial, que você sabe que é a gravidade, você tem que escrever então a gravidade em função desse camarada todinho aqui, tem a gravidade G aqui. Né? Então você vai ter que decompor G nas duas componentes aqui, né? Então seria o potencial, uma partícula está num ponto qualquer genérico,
ela vale menos mg a mg, né? Como é que seria a altura? Você tem que representar, então, a altura, a coordenada da altura dela, que vamos supor que aqui seja o zero bem aqui, né? Então, você teria que, vamos supor que uma altura qualquer aqui, ponto x, y', né? Então, qual seria o potencial em relação ao solo, por exemplo? Essa altura seja uma altura aí qualquer, né? Então, como é que seria o potencial v de x, y'? Que ele tem que ser mg dessa coordenada h, né? Para o ponto aqui, sei lá, mgh, né? Essa coordenada aí, né? Então você teria que relacionar, né? Ver como é que é essa altura aí. Seria quanto? mg. Você escrever a altura h em função desse x e y, né? Quanto é que seria? Se eu estivesse colocando meu x e y assim, vai depender só das coordenadas. Essa altura aqui é ponto x, y', coordenada x, y. Será que dá, hein? mgy. Calcular. Aí. mgh, né? Só que tem que determinar quanto é h em termos desses x', y'. A origem desse sistema bem aí. O que é que seria, hein? Essa coordenada todinha aqui é assim, né? X', y'. Dá pra ver assim? Quando estiver no ponto qualquer. É. Vamos ver, depois assim eu calculo aqui. Então é menos mgh, né? mgh, que é o potencial, mais multiplicador Lagrange. Multiplicador Lagrange, nesse caso aí, vai ser como? É quando y for igual a zero. Então você coloca a equação lambda de y. Pronto, isso aí seria o nosso, né? Então, quando y for igual a zero, que ele vai ficar exatamente sobre essa reta aí, que é y igual a zero. A gente vai determinar esse lambda e vai ver se realmente vai dar igual a mg cosseno de θ, né? Beleza? Vamos fazer isso aí já já nesse negócio aí pra gente ver aí, no sistema. Coloca a presença de vocês aí, por favor. Bem pouca gente hoje, né? Presente. Falta mais gente aí? Pronto. Então, daqui para a gente volta, né? 14, 6, 13, 6, a gente volta aí. Tá? Concluir essa parte aí. Beleza. Vou pegar a gravação.